A paz do Senhor, queridos alunos do curso CFO, o curso de formação de obreiros. É com imensa alegria que eu quero me dirigir a vocês nesse momento para juntos aprendermos mais sobre essa disciplina que é de suma importância para toda a nossa vida. Eu sou Marcos Lima, congrego aqui no Bom Retiro 1, sirvo a Deus como presbítero e estaremos juntos a partir de hoje, nessa primeira aula, estudando sobre um assunto importante para o obreiro, que tem como tema a visão do ministério. Precisamos estar focados, precisamos entender bem o que significa essa visão que devemos ter do ministério. Em primeiro lugar, queridos irmãos e alunos, nós precisamos definir o conceito de ministério. O que significa ministério? O ministério, ele pode ser definido basicamente como uma expressão viva de fé e prática da igreja. Então percebemos que diante dessa formação ministerial, diante desse conceito simples, nós já podemos perceber o que pode significar, o que pode vir a ser o ministério. É uma expressão viva, em primeiro lugar, de fé, porque o ingresso no ministério requer fé, requer obediência, requer uma ligação com Deus e prática. Também não existe nenhum ministério que envolve apenas teoria. É preciso arregaçar as mangas, é preciso colocar a mão no arado, usando a linguagem que Jesus usou, para que assim possamos a ser bem-sucedidos na vida ministerial. É uma expressão viva de fé e prática da igreja. O ministério ele deve ser realizado no seio da igreja. A igreja é o lugar onde nós realizamos. A igreja é o lugar onde nós fazemos aquilo que é a vontade de Deus através do ministério. Mas, em primeiro lugar, nós vamos usar alguns textos bíblicos. Deus ele sempre quis usar o seu povo na prática ministerial. Mas para que esse povo viesse a fazer aquilo que agradava a Deus, viesse a ter um ministério, podemos dizer assim, bem-sucedido, Deus sempre requereu dos seus, Deus sempre requereu do seu povo alguns requisitos ou pré-requisitos básicos. Então, nessa primeira aula, iremos falar sobre os pré-requisitos do obreiro cristão. E iremos usar dois textos bíblicos de suma importância para entendermos basicamente, você que nos acompanha, dois textos de suma importância, dirigidos pelo apóstolo Paulo, que foi um grande obreiro, que se sujeitou à vontade de Deus, que fez aquilo que agradava a Deus, e o apóstolo Paulo, na primeira epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 3. Vamos ler esse texto bíblico? A primeira epístola de Paulo a Timóteo. A primeira epístola de Paulo tem um conselho extraordinário e Paulo aqui estabelece os pré-requisitos para ingressar na vida ministerial. Leiamos. Nos diz assim: esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível. Paulo, em primeiro lugar, estabelece esse princípio da irrepreensão. O que viria a ser a irrepreensão? Em primeiro lugar, o requisito básico que Paulo estabelece aqui para o jovem Timóteo é que ele deveria ser irrepreensível. As pessoas deveriam olhar para aquele jovem, olhar para a sua conduta, para a sua vida, e não verem uma mancha em sua vida.
e não verem uma sujeira em sua vida. A irrepreensão é quando nós nos sujeitamos a Deus de uma tal forma, de uma tal maneira, que nós somos achados perfeitos diante daqueles que nos olham, diante daqueles que estão testemunhando a nossa vida. O obreiro ele precisa ser irrepreensível no falar. Ele precisa ser irrepreensível na forma de trajar. Isso é muito importante. O obreiro ele precisa se comportar. Então, essa é uma característica muito importante. A segunda característica, o segundo requisito, um pré-requisito, aliás, que vem antes do ingresso do obreiro, Paulo diz e usa essa expressão, marido de uma mulher. Essa expressão é muito importante porque ela denota a fidelidade. O obreiro ele precisa ser fiel. Ele precisa ser fiel na sua relação conjugal. E se o obreiro ele não é fiel na sua relação conjugal, logo também ele não poderá ser fiel a Deus. Como ele servirá sendo fiel a Deus se ele não é fiel à sua esposa, se ele não é fiel na sua vida conjugal? Então, essa expressão, esse segundo pré-requisito de Paulo a Timóteo é que o obreiro ele precisa ser marido de uma mulher. E diante dos tempos em que vivemos, tempos esses que depõem contra a verdade da palavra de Deus, esse conselho de Paulo, ele se faz necessário. É um conselho gritante nos dias atuais. Obreiros que entram no ministério precisam ter isso em mente. Precisam estar cientes que o casamento é uma ordenança de Deus, criado por Deus, e que o casamento ele se torna indissolúvel. É uma instituição indissolúvel que vai durar para a vida inteira. E ainda Paulo acrescenta dizendo, vigilante, ele precisa vigiar. Outro pré-requisito muito importante, o obreiro precisa ser vigilante. E aqui Paulo toma emprestado o conceito de vigilância, tanto do Antigo Testamento, da cultura judaica, que está bem presente também aqui nesse texto bíblico. Quando uma cidade era construída, era edificada, edificava-se uma muralha, uma torre, uma cidade forte. E no lugar estratégico dessa muralha, erguia-se uma torre. Essa torre seria o lugar em que o atalaia estava vigilante o tempo todo, para tocar a trombeta e anunciar a chegada de inimigo. Então, nesse contexto, é que nós precisamos também sermos vigilantes. Precisamos estarmos atentos às investidas do inimigo, para que venhamos assim sermos bem-sucedidos diante das dificuldades, diante dos problemas, diante da maldade que assola toda a igreja, ou que milita contra a igreja. E Paulo ainda continua dizendo que o obreiro precisa ser sóbrio, ele precisa estar consciente. Se alguém deseja ingressar no ministério, ele precisa estar consciente do que ele quer. Ele precisa estar consciente da sua chamada. Se alguém quer ingressar nesse ministério, ele precisa se conscientizar da sua chamada, ele precisa estar sóbrio, entendendo que essa chamada é uma chamada que dura por toda a vida e ele não deve agir de forma precipitada. Quantos, queridos irmãos, agem de forma precipitada? Agem de forma errônea, precipitada e acabam tendo ministérios infrutíferos, ministérios fracassados, porque agiram de forma precipitada. Não foram sóbrios na sua escolha. Não foram sóbrios
na sua escolha de ingressar no ministério. Continuemos, queridos irmãos. Ele precisa ser honesto. A honestidade conta muito. Ele precisa ser honesto. Ele precisa comprar e pagar. Ele precisa cumprir com aquilo que ele prometeu. Ele precisa o tempo inteiro estar com uma palavra sendo verdadeira. A própria Bíblia nos diz que a palavra do fiel deve ser sim ou não. O que passar disso é procedência do inimigo. Então ele precisa ser honesto, hospitaleiro. A hospitalidade era uma característica presente na igreja primitiva. A igreja primitiva era conhecida pela sua hospitalidade. E hospitalidade aqui, ela tem um sentido bem mais amplo. É quando nós doamos em favor do nosso próximo. É quando nós entregamos a nossa caridade, o nosso amor próprio em prol daqueles que estão precisando, principalmente aqueles que estão perto de nós, que estão ao nosso lado. Então, queridos irmãos, o obreiro também precisa ser hospitaleiro. Vejamos outro requisito que Paulo vai argumentar dizendo: apto para ensinar. Precisa ser apto para ensinar. Essa aptidão para ensinar, ela vem do conhecimento teológico, do conhecimento bíblico. Todo aquele que almeja o episcopado, ele precisa ter uma base substancial. Ele precisa buscar o conhecimento teológico, porque antigamente, alguns pioneiros, eles falharam nesse quesito. Não se estudava tanto, não se buscava tanto conhecimento teológico, porque acreditava que o conhecimento teológico, de alguma maneira, viria minar a fé, viria minar a vida devocional. Mas isso não é verdade, queridos irmãos. O conhecimento teológico é de suma importância. O conhecimento teológico, ele é de suma importância para a vida ministerial do obreiro. O obreiro precisa ser apto para ensinar. Ele precisa ter aptidão para pregar a palavra de Deus. Não somente para pregar, mas para repreender os heréticos e convencer os contradizentes. É essa a expressão que Paulo usa e que nós devemos sempre levar para a nossa vida. Estamos falando dos pré-requisitos básicos para o ingresso no ministério de acordo com a palavra de Deus. Paulo continua. Não dado ao vinho. Paulo fala sobre a moderação. Paulo fala sobre a santidade. O vinho, no contexto bíblico, ele sempre está associado com escândalos. Quando nós pegamos todas as narrativas bíblicas que o excesso do vinho é abordado, nós vemos que ali aconteceu um escândalo terrível. Um escândalo que manchou a imagem da família, que manchou a própria imagem do beberrão, no caso, e trouxe consequências futuras. Nós podemos ver o caso de Ló, que as suas filhas usaram do vinho para embriagá-lo. Podemos ver o caso do próprio Noé, que se alegrou tanto com o vinho a ponto de ficar nu e trazer uma consequência terrível para a sua família. E outros exemplos mais também no livro de Provérbios, falando sobre a questão da sobriedade, a questão dos vícios, não dado ao vinho. Conforme nos diz Paulo também, não vos embriagueis com o vinho em que há contenda. Percebemos ali nessa expressão de Paulo que o vinho, ele chama contenda. No ambiente em que o vinho reina, a contenda faz a bagunça. Mas o conselho de Paulo para a igreja, para os fiéis, é que ao invés de seguirmos o padrão mundano,
o padrão mundano dos gregos, quando Paulo fala em Efésios, em que eles se divertiam naquelas festas bacanais e abusavam do vinho, e aquela festa aparentemente alegre se tornava uma festa contenciosa. Paulo diz: não sigam esses exemplos. Não se embriaguem, não se encham com o vinho, como fazem os pagãos, mas se encham do Espírito Santo de Deus. O obreiro precisa ser cheio do Espírito Santo de Deus para que ele venha a ser bem-sucedido. Continuemos. Não espancador. Outro pré-requisito básico do obreiro, que ele precisa estar apto para o ingresso no ministério, é que ele precisa ser alguém que tenha paciência, alguém que seja amável, não espancador, alguém que seja uma pessoa com caráter e com amor devoto ao seu próximo, não violento. E quantos obreiros, irmãos, que usam da violência, usam da ira, mas na casa do Senhor não é um lugar, um ambiente propício para termos um espírito tão nocivo, um espírito tão nefasto como o espírito da violência. Paulo diz: não seja espancador, não seja violento. E esse termo ele não se aplica apenas à agressão física, mas pode se aplicar à agressão verbal. Aqueles que espancam com as suas palavras, aqueles que batem, que chicoteiam com as suas palavras, palavras duras, palavras difíceis de digerir e acabam expulsando, acabam sendo algozes dos irmãos. Que venhamos a ser amáveis com as nossas palavras. O obreiro precisa ser amável com a sua palavra. Ele precisa ser uma pessoa que ame o seu próximo. Paulo continua dizendo: não cobiçoso de torpe ganância. Aliás, queridos irmãos, a cobiça ela não cai bem para o servo de Deus. A cobiça ela não cai bem para o cristão, e muito menos para o obreiro. Pelo contrário, Paulo, aconselhando a Timóteo, ele diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não o dinheiro em si é o mal, mas o amor a ele, o apego a ele. Quando nós colocamos o dinheiro como nosso patrão, ele se torna um patrão cruel, um patrão sanguinário, que a cada dia cobra mais e mais, que a cada dia vem a aprisionar mais e mais essa pessoa, a ponto dessa pessoa tornar-se cativa dos seus sentimentos, cativa dos seus desejos. E o amor a esse dinheiro acaba se tornando a raiz de todos os males. Queridos irmãos, o obreiro ele precisa ser abnegado. Ele precisa ser um homem sincero, fiel, não de torpe ganância. A ganância destrói o homem. A ganância destrói o obreiro. A ganância afasta o homem da dependência de Deus. Quando somos gananciosos, deixamos de confiar na providência de Deus e confiar no dinheiro e confiar naquilo que o dinheiro pode dar. Mas escolhemos confiar na providência de Deus, sabendo que em todo o tempo Ele estará cuidando de nós, nos guardando e nos protegendo. E ele continua ainda: Pai, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia, porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? O obreiro ele precisa governar o seu lar. Ele precisa ser um bom mordomo daquilo que o Senhor colocou em suas mãos.
Ele precisa ser um bom mordomo daquilo que o Senhor depositou em suas mãos. Ele precisa governar bem o seu lar. Ele precisa governar bem a sua casa, tendo seus filhos em sujeição, em obediência à palavra de Deus, usando de toda a modéstia, que é um caráter voltado para a palavra e para Deus, para que ele venha governar bem também a igreja do Senhor. Versículo 6, Paulo encerra dizendo: não neófito. Essa palavra significa inexperiente. O obreiro precisa ter experiência com a palavra e com Deus. Precisa ter experiência com o Deus da palavra e experiência com a palavra. Ele precisa manejar bem a palavra da verdade, assim como um soldado maneja bem a sua arma principal, que é a espada. A nossa espada é a palavra de Deus. Precisamos manejá-la bem. Precisamos ter habilidade em manejá-la, ter intimidade com ela. O obreiro precisa ler constantemente a palavra de Deus. O obreiro precisa, aquele que aspira o ministério, a obra do Senhor, ele precisa se agarrar à principal ferramenta desse exército, que é a igreja, que é a palavra de Deus. O salmista diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Precisamos conhecer a palavra de Deus. Não sejamos, portanto, inexperientes, para que não venhamos a cair na tentação da soberba, a tentação em que o diabo caiu e por fim foi lançado por terra. Então, queridos irmãos, com base nesse texto bíblico, nós entendemos que existem alguns pré-requisitos. Existem alguns pré-requisitos para que o obreiro venha ingressar. Não é de qualquer forma, não é de qualquer maneira. E tendo em vista essa grande responsabilidade que é o ministério, é indispensável que o obreiro preencha esses requisitos. É necessário que ele tenha essa formação pessoal, esse caráter apurado, para que ele venha ingressar assim no ministério. Mas vamos agora dar seguimento, queridos irmãos, para falarmos de outro ponto importante, que o obreiro também precisa. Ele precisa ser chamado por Deus. E a chamada é de suma importância. Ele tem que sentir essa chamada de Deus ardendo no seu coração. Não adianta entrar no ministério apenas para agradar A ou B, ou apenas para ser bem visto, ou apenas por um status qualquer. Mas é preciso ser chamado por Deus. E quantos homens de Deus nós lemos na palavra do Senhor que foram chamados? Que foram chamados de uma forma graciosa para realizar essa obra tão gloriosa. Nós podemos falar de Abraão, um homem que habitava em Ur dos Caldeus, uma das cidades-estados da Mesopotâmia, da antiga Suméria, uma cidade que possuía uma economia formidável, uma cidade que tinha o seu próprio panteão, as suas próprias divindades, uma cidade modelo para o mundo antigo. Mas no meio daquela modernidade, no meio daquele ambiente próspero, o Senhor chama Abraão. E Deus chama Abraão para uma jornada inesperada. Deus apenas diz: sai da tua terra,
e da tua parentela, e eu tenho uma terra para você. Deus não promete, Deus não dá detalhes, Deus não confirma a palavra, mas Abraão crê. Abraão aceita o seu chamado. Porque quando Deus chama Abraão, Deus se garante. Deus garante que a vitória será realizada. O obreiro ele precisa ter essa certeza viva da chamada de Deus em seu coração. Porque muitas vezes abraçar a chamada de Deus, assim como Abraão fez, implica ter que abandonar algumas coisas, algumas regalias, alguns privilégios. Muitas vezes abrimos mão da zona de conforto. E a zona de conforto, ela nos aprisiona, ela nos deixa parado. Mas se quisermos sermos obreiros abençoados, a semelhança de Abraão, precisamos abdicar daquilo que mais amamos para fazer aquilo que agrada a Deus. Nós temos o caso de Moisés, por exemplo, quando Deus chama Moisés, lá em Êxodo capítulo 3, o episódio da sarça ardente, um episódio bem conhecido. Moisés, ele pensava que poderia resolver as coisas com as próprias mãos. Porque quando ele completa uma certa idade, ao ver um hebreu, um conterrâneo sendo espancado, ele faz justiça com as próprias mãos, mata o egípcio, mas aquele homicídio acaba trazendo para ele uma consequência. Ele precisa fugir da presença de Faraó. Ele precisa viajar para o deserto. E é lá no deserto que Deus vai trabalhar em sua vida. É lá no deserto que Deus vai moldar o caráter de Moisés. É lá no deserto que Deus vai trabalhar de uma forma poderosa na vida daquele homem. Lá no deserto. Lá no deserto, os irmãos conhecem a história. Ele se relaciona com Zípora, a filha de Jetro. Tem filhos. Mas num dia repentino, num dia qualquer, quando ele menos esperava, Deus aparece, Deus se revela para Moisés, naquela visão no capítulo 3, em que ele enxerga uma sarça, um arbusto, que ardia, mas não se consumia. E aquela visão é extraordinária porque ela aponta o caráter de Deus. Deus, à semelhança da sarça que ardia, mas não se consumia, ele é transcendente e imanente. Ao mesmo tempo que ele está no mais alto e sublime céu, onde não podemos contemplá-lo, e nem mesmo os céus dos céus pode contê-lo, ao mesmo tempo em que ele está lá, ele também habita dentro de nós. A semelhança da sarça que ardia, mas não se consumia. Deus, ele habita dentro de nós. Deus, ele faz morada dentro de nós. Deus, ele se interessa com a nossa vida. Deus, ele se importa com o nosso ser. E Moisés ali tem um encontro com Deus. Ele pergunta a Deus o nome de Deus, e Deus se revela a Moisés como o grande eu sou, aquele que não teve princípio, que não tem fim, aquele que é o que é. Aquele que não depende de nada, nem de ninguém para realizar as suas obras. Aquele que é o que é. Aquele que não teve princípio, nem terá fim. Aquele que pode fazer todas as coisas. Aquele que pode realizar todos os milagres.
aquele que pode moldar e capacitar o homem. E se os irmãos perceberem na chamada de Moisés, há um contraste entre a murmuração, a reclamação de Moisés e a outorga de Deus. Quando Moisés diz: Senhor, eu sou pesado de língua, eu não sei nem falar. Mas Deus diz: Moisés, eu que fiz a boca do homem. Apenas faça a minha vontade. Apenas se submeta à minha vontade e eu serei contigo. Nós precisamos ter essa certeza da chamada ministerial em nossa vida. Quando temos certeza que o Senhor está conosco, a vitória é certa, a vitória é garantida. O Senhor ele vai nos abençoar. Não interessa se Faraó ele vai se levantar, não interessa se o inimigo das nossas almas vai se levantar contra o nosso ministério. Se o Senhor estiver conosco, seremos bem-sucedidos. Você precisa ter a certeza da chamada de Deus em sua vida. Você precisa ter a certeza da chamada gloriosa de Deus em sua vida. E Moisés parte para aquela chamada. Moisés parte para aquela chamada. Temos também Josué. Josué é chamado por Deus. Quando Moisés falece, alguém precisava substituir aquele homem poderoso. E Josué foi chamado. E a ordenança de Deus para Josué, diante da apreensão daquele homem, daquele jovem ainda, em substituir um homem tão importante na história de Israel, a Bíblia nos diz em Josué capítulo 1 que o Senhor fala para Josué, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora e passa este povo para além do Jordão. Ninguém te susterá diante de ti. Tão somente esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais. Tão somente não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então serás próspero o teu caminho, e o Senhor te conduzirá prudentemente. Foi eu quem te mandei, Josué. Versículo 9. Esforça-te e tem bom ânimo. Não te espantes, não tenha medo, porque eu sou o Senhor que ando contigo por onde quer que andares. Amém. Quando a nossa chamada ela é autenticada por Deus, ela será bem-sucedida. Então busque o selo de Deus para a sua chamada. Não se preocupe em ser famoso, em ser bem-sucedido, ter status social. Não se preocupe com isso. Se preocupe apenas em Deus ser contigo, em o Senhor estar contigo, em Ele te guiar, em Ele te abençoar. Nós temos também Gedeão malhando trigo no lagar quando foi chamado por Deus. Quando Deus o chama para uma grande obra, Deus o arranca daquele lugar inóspito, daquele lugar de medo e de Gideão, eu sou contigo. Temos também a chamada de Samuel, quando Deus fala Samuel, Samuel, e o jovenzinho Samuel diz: fala, Senhor, que o teu servo ouve. O quão bom é quando nós ouvimos a voz de Deus. Quando nós ouvimos a voz do Senhor nos chamando e atendemos a sua voz. Nós temos Davi, que foi chamado por Deus
aquele que tinha um coração temente ao Senhor. Em suma, queridos irmãos, nós poderíamos falar sobre Eliseu, Isaías e os profetas que foram chamados de forma gloriosa. Mas, em suma, a vocação é uma qualidade a ser identificada na vida do obreiro. A igreja precisa reconhecer essa identidade da vocação na vida do obreiro. Não se ingressa no ministério apenas por influências ou por status. É preciso ter uma chamada de Deus. E eu creio que estou falando para pessoas que foram chamadas por Deus. Chamadas para realizar uma grande obra. Chamadas para pregar o Evangelho. Chamados para dirigirem congregações, para serem líderes, para serem porteiros. Eu estou me dirigindo a pessoas que foram chamadas por Deus. A igreja precisa reconhecer essa qualidade em sua vida. Todo obreiro precisa descobrir qual é a sua vocação, qual é o seu talento, qual é o seu dom, qual é a sua função nesse corpo engrenado, tendo Cristo como cabeça. No trabalho do Senhor não é diferente. Ser obreiro implica ter uma chamada que vem de Deus. Não é o homem que assegura, não é o homem que garante, é Deus quem assegura o sucesso dessa chamada. Se Deus te chamou, não se preocupe. Se o Senhor te chamou para uma grande obra, se você tem certeza desse chamado, não se preocupe, não se desespere. No momento certo, aquele que te chamou irá te levantar, irá te colocar de pé. Queridos irmãos, nós estudamos nessa primeira aula sobre o conceito básico de ministério, que é uma expressão viva. O ministério é essa expressão viva, é a nossa alma. O ministério é a alma da igreja. Essa expressão viva de fé, porque primeiro fundamenta-se em Deus. Nós somos chamados apenas pela fé e pela graça de Deus, mas que envolve a nossa prática diária. É preciso colocar as mãos no arado, é preciso seguir em frente nessa chamada que o Senhor Ele tem feito em nossas vidas. A vocação é uma qualidade a ser identificada em todo obreiro. Nós estudamos sobre esses pré-requisitos que o obreiro precisa ter, e eu sugiro que vocês se aprofundem mais, lendo essas passagens que falam sobre esses pré-requisitos básicos, que está em 1 Timóteo capítulo 3, e Tito também capítulo 1, que fala sobre esses pré-requisitos básicos que nós estudamos na nossa apostila. Tem muita coisa boa para os irmãos explorarem, para os irmãos buscarem com muito afinco, com muito interesse, e seremos abençoados cada vez mais. Queridos irmãos, falamos também sobre a vocação. A vocação é um aspecto essencial para o obreiro. Ele precisa ser chamado por Deus e ter a certeza dessa chamada, porque o obreiro só será bem-sucedido na obra quando o Senhor autenticar essa sua chamada. Obreiro que entra no ministério sem chamada de Deus, sem propósito, sem compromisso com Deus, o ministério dele está fadado a fracassar. Então nós precisamos ter essa certeza viva. E na próxima aula, nós vamos abordar alguns exemplos dos ministérios do Antigo Testamento. Para citar alguns exemplos, temos o ministério profético, o ministério patriarcal
e o ministério levítico. Na próxima aula, nós vamos falar sobre esses ministérios no Antigo Testamento e também abordaremos o ministério no Novo Testamento com as suas ressalvas e diferenças. Que o Senhor abençoe a cada um de vocês, queridos irmãos, e vamos continuar nessa peleja, continuemos firmes, lutando, marchando, porque a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. Mas eu sei que do outro lado estão aí fiéis obreiros, futuros trabalhadores da seara do Senhor, e trabalharemos juntos até o dia em que o Senhor voltará para resgatar a sua igreja com todo o poder e glória. Que o Senhor abençoe a cada um de vocês e estaremos de volta na próxima aula. A paz do Senhor, que Jesus abençoe a cada um de vocês. Amém.